O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos reunidos nesse dia para celebrarmos juntos o dia do Senhor, para nos reunirmos em comunidade, para sermos nutridos com o alimento da palavra e o alimento da ceia do Senhor. É bom podermos estar aqui, porque o Senhor vai reproduzindo em nós o desejo de que nós encontremos de fato o caminho por onde todos nós devemos caminhar, por onde nós devemos andar. Nós estamos celebrando ainda a oitava do Natal do Senhor, e hoje, dentro desta Eucaristia, nós celebramos a festa da Sagrada Família. Por isso, a liturgia de hoje nos convida a meditar sobre a importância da família e entender o verdadeiro sentido de ser família. Deus desejou que nós fôssemos família, e Ele criou esta instituição chamada família. Por isso a família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus para transformar o mundo. A família é projeto de Deus para transformar a sociedade. Famílias, como projeto de Deus, transformam verdadeiramente, faz o mundo ser mais diferente. O Senhor, na sua palavra, Ele nos convida a olhar para a dignidade da família e responder a esse apelo, trazendo para a construção da nossa história familiar, a construção da nossa história em Deus. As leituras que nos foram proclamadas nessa liturgia, elas nos fazem entender a importância mesmo do sentido do nosso ser família. Deus reconhece a importância da família e Ele quis nascer numa família. Ele se fez carne em uma família para
nos mostrar a importância da dignidade de ser família. E ao mesmo tempo que a família é projeto de Deus, ao mesmo tempo que Deus reconhece a importância da família, Ele nos dá uma família como modelo. Ele nos apresenta uma família que traça o perfil da família de Deus, que nos apresenta o caminho de sermos família de Deus, e Ele nos deu essa família, chamada família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Nesta família nós encontramos os elementos que nós precisamos aplicar na construção da nossa família, para atingirmos a meta, que nossa família seja uma família de Deus, que a nossa família seja reconhecida como projeto de Deus. Na família de Nazaré, nós vamos encontrar elementos que são muito valiosos, e que nos ensina, quando nós olhamos para essa família, nos ensina também a querermos agradar o Senhor. A família de Nazaré agradou o coração de Deus. Quando Deus olhou para aquela simples família em Nazaré, Ele percebeu a profundidade daquela família, na simplicidade, mas ao mesmo tempo pôde perceber o sinal de amor presente naquela casa, naquela família. Por isso que o Senhor nos apresenta José e Maria e Jesus como modelo de família para nós. Fazer o caminho da Sagrada Família é fazer ao mesmo tempo o caminho da vontade de Deus. E nós vamos aprendendo a caminhar como essa família, que como todas as famílias tiveram uma vida tão conturbada. A família de Nazaré não esteve ausente de problemas. A família de Nazaré não estava ausente de problemas, de conflitos, de situações difíceis. Pelo contrário, o Senhor nos afirma através dessa família que o projeto de Deus chamado família é construído mesmo a partir das diversas situações que nós vamos encontrando no decorrer da nossa história. Olhar para a família de Nazaré é entender que toda família, ela também passa por um processo de amadurecimento. Ela passa por subidas, ela atravessa desertos, ela passa por noites escuras, ela experimenta ventanias tão fortes. Assim foi na família de Nazaré, mas aqui nós vamos encontrar o grande diferencial. Essa família soube lidar com os conflitos. Aqui está, porque que o Senhor nos apresenta a família de Nazaré como modelo de família para nós, porque essa família, ela soube lidar com os conflitos que José e Maria experimentaram, não foram motivos para que eles pudessem destruir sua família. Não foram motivos para que eles pudessem não exercer a sua condição de família, mas eles souberam lidar, e eles nos explicam muito bem como fazer isso. E por que que eles conseguiram administrar os conflitos em sua vida familiar? Porque eram uma família de Deus. Porque era uma família aberta a Deus. Quando a nossa família é aberta a Deus, nós escutamos os propósitos de Deus para a nossa família. José e Maria eram abertos para Deus, e eles souberam escutar, e eles perceberam a maneira como Deus ia trabalhando, e eles foram capazes de entender a vontade de Deus. Eles escutavam a voz de Deus. Aqui está a grande diferença da família de Nazaré. Eles sabiam escutar Deus, eles sabiam colocar em Deus os problemas que viviam, as situações que eles não entendiam, os momentos que eles não conseguiam compreender, eles colocavam em Deus e buscavam em Deus uma resposta. Olha que tesouro nós podemos colher da Sagrada Família e aplicar em nossa família. Os conflitos que nós experimentamos no dia a dia familiar, eles não podem ser motivos para que nós finalizemos o nosso caminho de família. Problemas não é motivo
para desconstruir a nossa família. Pelo contrário, os conflitos é para amadurecer a nossa relação. Mas nós vamos caminhando com essa família para entender bem, nós vamos percebendo os passos que eles vão dando no caminho da construção da família, porque eles entendiam o grande patrimônio que era a família, o grande presente que é a família, porque a família é a instituição mais poderosa, porque é nela que habita o amor e nada é mais poderoso do que o amor. Não há nenhuma instituição mais poderosa do que a família, porque a família, ela se constrói a partir de vínculos de amor, e o amor é mais forte do que todas as outras coisas. José e Maria entenderam isso, a importância de sermos uma família que transforma o mundo, porque o mundo precisa da família, famílias estruturadas, famílias de Deus, famílias consagradas ao Senhor. Significa dizer que nós ainda encontraremos beleza no mundo. O mundo precisa de famílias equilibradas. Implica dizer que quanto mais nós trabalhamos para que a nossa família seja referência, para que a nossa família busque viver o equilíbrio, mas nós vamos apresentar para o mundo pessoas completamente ajustadas. O mundo se desajusta por conta do desajuste da família. Famílias desajustadas, famílias desconstruídas, significa ser humanos completamente doentes. Se nós temos hoje uma sociedade tão escura, tão desconstruída, é porque na base, quando nós avaliamos, nós vamos perceber grandes fragmentos na família, porque a família é a base para um ser humano se tornar equilibrado no mundo. Aí nós vamos entender a importância de sermos família. Deus nos deu uma família, e quando nos deu uma família, nos deu uma missão. Ser família significa ser missão, fazer missão, e Deus nos deu um compromisso a partir disso. Nós temos uma responsabilidade como família, nós temos uma responsabilidade em preservar, em defender a nossa família, e nós temos um compromisso de educar homens e mulheres para o bem. É a família que educa para o bem. Nós teremos homens bons, mulheres boas, se as nossas famílias entenderem isso. E é isso que nós vamos perceber na trajetória da família de Nazaré. Quanto esforço, mas quanta luta também, quanta capacidade de viver esse amor e essa unidade, de viver essa linguagem em Deus. É bonito ver em Maria e José essa linguagem de Deus, esse cordão chamado unidade entre eles, que é extraordinário. Eles escutam a mesma voz, a voz de Deus, e eles se deixam conduzir por essa voz, a voz de Deus. Nós também, como a família de Nazaré, passamos por lutas intensas. Nós enfrentamos dias que são ruins também. Nós enfrentamos momentos que são tão delicados. Mas é preciso, como essa família, entender qual é o desejo de Deus para a nossa família. Ser família significa pensar familiarmente. Eu não posso olhar para a família apenas a partir de mim mesmo. Eu não posso decidir a minha família a partir daquilo que eu acho e eu gosto. Quando eu me torno família, eu deixo de pensar a partir de mim mesmo, e eu passo a pensar a partir da minha família. Não sou mais eu apenas, nós somos uma comunidade. A família é uma comunidade que se constrói, é uma comunidade que se educa, é uma comunidade que se escuta. Por isso que São Paulo diz hoje, na palavra com muito ênfase, principalmente para nós homens, que fomos formados numa consciência tão machista, e quantas vezes nós achamos que nós somos superiores e os outros
outros, e de maneira particular as mulheres, elas têm que se curvar diante de nós, e quem manda e quem domina sou eu. São Paulo hoje diz com muito afeto: mulheres, sejam solícitas aos seus esposos, mas maridos, sejam também generosos com suas esposas, saiba amá-las como Cristo amou a igreja. O grande problema é que o mundo tem desfigurado o sentido de ser família. Há uma estrutura que se contrapõe a essa estrutura chamada família. Há toda uma estrutura que se levanta para destruir as nossas famílias. Há toda uma investidura para isso. Há um projeto para desfigurar a família. E desfigurando a família, desfigura o ser humano. É assustador pensar isso, mas na prática é isso que nós temos percebido. Eu percebo isso com muita facilidade quando atendo. Quantas pessoas eu atendo nessa missão que Deus me deu de escutar pessoas, de atender pessoas. Quantas feridas e desequilíbrios e desajustes que tem como fundamento a ausência de um equilíbrio familiar. Isso distorce completamente a nossa consciência. Nós precisamos assumir o nosso papel de ser família, o nosso papel de ser pai, o nosso papel de ser mãe, o papel de ser esposo, o papel de ser esposa. Há uma responsabilidade em torno disso. Há um mundo que espera alguém, e esse alguém depende de nós. O que é que nós estamos oferecendo? Como nós estamos educando os nossos filhos? De que maneira nós estamos administrando a família? Por aquilo que o mundo ensina. O mundo desfigura, não pense o contrário. O mundo não ama a sua família. O mundo não tem preocupação nenhuma com sua família. Quem ama a nossa família é Deus. Então a minha família precisa ser uma família de Deus. Se nós não entendermos isso, o inimigo vai entrar e o demônio vai destruir as nossas famílias, como tem destruído tantas famílias, porque o inimigo se alimenta daquilo que Deus dá para os homens. Aquilo que Deus deu como dom para os homens, o inimigo ele quer para ele. Então o inimigo quer a sua família, o inimigo quer a minha família. E se nós não entendermos isso, ele rouba. A palavra de Deus diz que Satanás veio para mentir, para enganar, para roubar e para destruir. E ele quer roubar o sentido de sermos família. Por isso que hoje, de uma maneira tão profunda, a igreja tem o cuidado de celebrar a família, mas profeticamente a igreja nos pede que nesse dia nós nos levantemos em defesa da família, em defesa dessa propriedade que veio e nasceu do coração de Deus. As leituras hoje nos traz tantos elementos valiosos, como a educação dos filhos no livro do Eclesiástico. E nós precisamos nos perguntar de que maneira nós estamos educando os nossos filhos. O que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? É preciso que nós, pais e mães, entendamos isso. O que é que nós estamos transformando os nossos filhos? Porque eles serão o que nós ensinamos hoje. Eu sou o que eu fui ontem. Eu sou hoje o que eu fui ontem, e eu vou ser amanhã o que eu estou sendo hoje. Há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Que o Senhor colocou em nossas mãos. Quando José, em sonho, foi avisado pelo anjo de que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo, o Senhor disse a José: e tu o registrarás, tu darás um nome a ele. Quando Deus faz isso, Deus está em José exercendo a sua condição de pai. Dar o nome significa não apenas registrar, mas dar o nome significa assumir a educação desse filho. Educar, educar e educar. Hoje é uma palavra que a gente precisa entender o que significa educar. O que significa de fato educar para Deus.
porque nós precisamos educar os nossos filhos para o mundo, então eles precisam ser educados em Deus, porque senão o mundo os desfigura completamente. Nós vemos isso. Eu não tenho restrição nenhuma de falar do valor da família, porque tenho fundamento para isso. Deus nos deu um carisma que diretamente trabalha com famílias, e trabalha com as feridas das famílias, trabalha com os desajustes da família, através, por exemplo, do cuidado da dependência química. Em síntese, a maior parte dos casos de dependência e vícios são ausências de amor. Ausência de amor, sim, porque nada é mais importante do que amor. E nós estamos esquecendo isso. Como pai, como mãe, nós não podemos de maneira nenhuma desfigurar essa realidade. Os nossos filhos precisam ser educados, e a pedagogia chama-se amor, porque a ausência desse afeto provoca completamente desajustes na relação dos nossos filhos depois. Sentir-se não amado é a pior de todas as feridas que um ser humano pode carregar. Não há câncer, não há transtornos pior do que uma ausência de amor, do que não ter sido amado, do que não ter sido olhado. A nossa missão de pai e mãe começa a partir daí. Nós precisamos, queridos filhos e filhas, aplicar isso na nossa realidade de família. Qual é a minha missão de pai? Qual é a minha missão de mãe? O que é que eu estou fazendo nesse processo e nessa missão que Deus me deu? O meu papel como homem, ou como pai, ou como esposo, é apenas prover a família? É apenas trabalhar e ausentar-se do meu lar? Achando que tendo o que comer dentro de casa já tem tudo? Não, está errado isso. Se não tem amor, de nada vale as outras coisas que você coloca dentro de casa, porque enquanto eles estão pequenos, você está tranquilo, mas eles vão crescer, e quando eles crescerem, os sintomas dos desajustes vão aparecer. Aí você vai ter problema quando você deveria descansar. Aí você terá que passar noites acordadas quando você esqueceu de fazer isso quando eles eram crianças, de perder tempo com seu filho, de perder tempo no seu lar. O nosso lar é por natureza o espaço sagrado onde nós nos encontramos, e quando nós nos decidimos em ser família, nós decidimos em ser família, é uma escolha em ser família, e quando eu escolho em ser família, eu devo estar preparado para responder a essa missão que Deus me deu. Eu quero ser família, mas eu quero continuar como eu era antes. Eu vou para o trabalho, depois que eu chego do trabalho, eu entro em casa, troco de roupa e eu vou para os bares, eu vou para as rodas de amigo e eu chego nas madrugadas. Você não compreendeu o sentido de ser família. Você vai oferecer pessoas desajustadas para a sociedade. Coitado dos seus filhos se você age dessa maneira, porque um homem que assume a sua condição de ser pai e de ser esposo, ele entende que ser família implica em renúncia. Eu tenho que renunciar meus gostos e minhas vontades. Olha José teve que abandonar tudo, deixou sua profissão, deixou seu trabalho para estar peregrinando de lugar em lugar, porque entendeu qual era a sua missão de ser pai. A missão de ser pai é renunciar minhas vontades. Mas eu gosto das noitadas com meus amigos. Então por que você casou, querido? Por que você casou, querida? Porque a família tem um outro projeto para nós, há uma outra pedagogia quando nós decidimos em ser família, porque é uma responsabilidade muito séria ser família. É o que a Sagrada Família de Nazaré nos ensina. Esse homem e essa mulher chamada José e Maria, eles perderam completamente as suas vidas, se nós pudermos dizer assim, por um sentido maior,
para conservar no coração do seu filho a missão que Deus havia colocado para ele, salvar a humanidade. Nós olhamos para o mundo e nós percebemos quanta desgraça, mas nós não somos capazes de perceber que essas desgraças são frutos da nossa família, são frutos da nossa relação como família, e nós precisamos bater no nosso peito e nos acusar disso. Nos últimos tempos nós temos percebido uma grande investida do demônio para destruir as famílias, para desconstruir laços, para desfigurar. Nós estamos num mundo doente. As últimas pesquisas no campo da psicologia têm mostrado isso. Pesquisas bem recentes nos Estados Unidos têm mostrado um mundo completamente doente, um mundo desordenado, um mundo completamente fragmentado, com seres humanos que não sabem o que quer da vida, seres humanos perdidos que não se conhecem, de tantas feridas internas. Ser família é perder tempo, é perder tempo com a nossa família. Isso nós classificamos no sentido espiritual como investimento. Brinque com seu filho, ensine ao seu filho, porque se você não brincar com seu filho, se você não ensinar, outras pessoas vão ensinar, e pode ensinar o que eles não deviam aprender. Abracem, coloquem seus filhos no colo, coloquem eles para dormir, levem eles para Deus, mesmo que não tenha consciência ainda, mesmo que eles fiquem correndo de um lugar para outro, mas essa é nossa missão. Porque senão, filhos, depois nós estaremos visitando nossos filhos nos presídios, nós estaremos visitando nossos filhos nas casas de recuperação, nós estamos visitando os nossos filhos nos sanatórios e nas clínicas psiquiátricas. Hoje eu louvo a Deus por essa liturgia, porque a igreja nos convida hoje a dizer: somos família. E eu preciso entender isso, eu preciso aprender a amar a minha família. Mas é tão duro? Não foi para José e Maria, é difícil, foi para eles dois também. Vocês escutaram o evangelho, e olhe que eles carregavam o Filho de Deus. Eles poderiam ter uma vida ausente de problemas, mas não é isso que Deus quer dizer para nós. Enquanto nós caminharmos nessa vida, nós vamos enfrentar problemas e dificuldades, mas isso não é motivo para nós desconstruirmos a nossa família. Como é fácil hoje o inimigo destruir uma família. As pessoas se unem e em menos de meses se separam, por coisas tão fúteis, por não saber administrar conflitos. Quem não sabe aprender a administrar conflitos, nunca será alguém equilibrado na vida. Não é só na família, é em todas as situações da sociedade. Quem não aprende a administrar problemas, não dá para ser, não dá para assumir família, não dá para construir família, porque família significa exatamente isso, construção de situações. É ali que nós vamos aprendendo. Onde é que eu aprendo? É no conflito com o outro. Onde é que eu aprendo? É no conflito que me leva a dialogar, que me leva a renunciar, que me leva muitas vezes a ter que engolir coisas que antes eu não engolia, de ter que silenciar quando dentro de mim algo está gritando por um bem maior, pelo bem da minha casa, pelo bem da minha família, porque eu aprendi a amar a minha família, e não há nada mais importante do que a família. Seu trabalho não é mais importante do que a tua família, tua profissão é consequência da tua vida, mas não é mais importante do que a tua família. O teu dinheiro e as coisas que você tem não são mais importantes. A gente precisa esforçar-se para dar sim aquilo que é necessário. É nossa responsabilidade também prover as necessidades de sobrevivência, mas sem esquecer o que é mais essencial, o que é mais fundamental. No lar,
o primeiro alimento que precisa entrar é o amor. O primeiro alimento que precisa ter é o amor. Porque esse alimenta a consciência. O alimento material alimenta apenas o estômago, que em menos de um segundo vai tudo para fora de novo. O amor fica. O sentimento perpassa para o resto da vida. Mas tem inúmeras pessoas que não recebeu, por isso não tem, por isso não é capaz de dar. Porque nós só somos capazes de dar aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Os filhos são aquilo que os pais são, aquilo que eles aprendem dentro de casa. A gente precisa entender que é exatamente nessa primeira fase da vida onde a criança aprende mais coisas, onde há uma biblioteca, tudo é registrado, tudo é registrado. E de repente seu filho nessa fase está vendo seu pai chegar embriagado, criando situações de confusão, brigas, imaturidade na relação do casal, porque não sabem resolver seus problemas entre eles. Colocam os filhos e usam os filhos para colocar como ponte. Hoje nessa Eucaristia, filhos, o Senhor está nos dando a graça de poder entender o que é que eu estou sendo como família, o que é que eu estou buscando como família, como eu estou administrando a minha casa, como eu estou educando meus filhos, como eu estou direcionando a nossa família em Deus. No livro de Josué, quando Israel entra depois da batalha com os filisteus, e que Israel começa a seguir outros deuses, Josué reúne o povo no acampamento e diz: vocês são livres para fazer da vida de vocês o que vocês quiserem. Vocês podem ir adorar outros deuses se escolherem ir, mas eu quero dizer para você que eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa palavra e essa moção da Sagrada Escritura deve ser impressa em toda a família, em todas as famílias. Eu e minha casa, o mundo é o mundo, a família do outro não é referência para minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não preciso me preocupar se a família do vizinho não busca Deus, se a família do vizinho não está nem aí para as coisas de Deus, e são famílias que buscam outros valores lá fora, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como eu sou grato, porque eu escutei falar de Deus na minha casa. Se eu hoje sou sacerdote, é porque eu escutei Deus na minha casa, porque os meus pais me deram Deus, e eu sou profundamente feliz, porque nasci de uma família numerosa, de 11 irmãos, de um casal de agricultores. Não tinha instrução, não estudaram, nunca pisaram numa sala de aula. Mas pense num homem e numa mulher que souberam educar os filhos, que nos ensinaram a ser bons, que nos ensinaram qual o caminho que nós deveríamos seguir. Isso é o mais importante. Qual é a ferida da humanidade? A ausência de amor, a ausência de educação. Então, na minha casa pode não ter cadeira, a despensa pode estar vazia, eu posso não ter oportunidades de viajar para outros lugares, como muitas famílias têm, mas se existir amor, existirá tudo. Se existir amor, existirá tudo, porque nós cresceremos sadios. Aonde tem amor, a gente cresce sadio.
aonde tem violência, nós crescemos doente. Aonde tem desamor, nós crescemos doente. Porque o desamor é uma doença. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. E nesse momento, ele é muito oportuno para você consagrar ao Senhor a sua família. Consagre. Entregue a sua família. Pode ser que sua família tenha tantos problemas, não importa. Não existe a família perfeita. Existe a nossa família. Existe a minha família que busca a cada dia em Deus aperfeiçoar os seus passos. Coloque as dificuldades que você enfrenta, mas acima de tudo diga para o Senhor nessa noite que você deseja ter uma família em Deus, que você quer ver seus filhos crescendo, escutando Deus, que na sua casa se reza, que na sua casa se fala da palavra de Deus, que na sua casa Jesus todo dia é honrado, que Jesus todo dia é louvado, que Jesus é reconhecido como Senhor. Peça. Não teve família mais feliz do que a de Nazaré. Embora eles tivessem que se mudar de forma tão repentina de lugar para lugar, estavam em Nazaré, foram para Cafarnaum, de Cafarnaum subiram para Jerusalém, de Jerusalém não tinha lugar, foram para Belém. Quando o menino nasceu em Belém, eles pretendiam ficar por lá, mas Herodes se levantou para matar os meninos até 2 anos que haviam nascido, e o anjo disse: vai para o Egito. E eles foram para o Egito, e eles passaram boa parte da vida deles andando de lugar para lugar. Mas pense numa família feliz, porque essa família tinha Deus, e família feliz é a família que tem Deus. A família feliz é a família que tem Deus. Senhor, nesse dia nós queremos louvar, nós queremos, Senhor, pedir a Tua graça, a manifestação do Teu poder sobre a nossa família, sobre as famílias que estão aqui nessa noite. Tu as conhece por inteiro. Concede-lhes a graça de perseverar nas lutas. Concede-lhes a graça, Senhor, de serem perseverantes. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e só a Ele serviremos, e só para Ele viveremos. A minha família é a família que Deus me deu. Ela pode até não ser a família que eu gostaria de ter, mas é a família que Deus me deu. Entre a família que eu gostaria de ter e a família que Deus me deu, eu prefiro a família que Deus me deu, porque essa é minha família, do jeito que ela é, com seus ajustes e desajustes, é a minha família. É a família que eu vi meu pai e minha mãe perseverar, de terem que trabalhar na roça para criar 11 filhos, e como eu vejo hoje meu pai e minha mãe poderem sentar despreocupadamente, porque todos os seus filhos foram encaminhados para o bem, e cada um segue sua vida. Mas eu choro porque vejo tantas outras famílias tendo que no final de semana se submeter a entrar no presídio, nos processos que tem que ser feito para poder entrar, porque fui e vou com frequência a esses lugares, sei como é delicado, e eu quero hoje, como sacerdote, membro de uma família, eu quero orar por essas famílias que estão aqui, Jesus. Se eu hoje posso falar para elas da grandeza e da importância de ser família, é tudo por causa do teu amor que me atraiu. E eu quero erguer as minhas mãos e orar pelas famílias que enfrentam vícios,
famílias que estão enfrentando conflitos, estão passando por processos até de separação, famílias que estão enfrentando enfermidades, famílias que estão enfrentando crises financeiras, famílias que estão enfrentando tantas outras situações. Eu quero orar por essas famílias e colocá-las no teu coração, como foste generoso com tantas famílias. Sede generoso com a minha família. Eu quero convidar você a levantar. Se você está com tua família, eu gostaria que nesse momento você pudesse dar as mãos. Você pudesse dar as mãos. E nós queremos concluir esse momento de meditação da palavra de Deus cantando a oração da família, entoando essa oração que é um convite a sermos família de Deus. E eu quero pedir a você que nesse momento, nessa oração cantada, coloque o desejo de que Jesus, como nasceu na família de Nazaré, nasça também na sua família, e a sua família tem uma manjedoura para ele nascer. Abra a porta, abra a porta, abra a porta da sua casa, porque Jesus, porque José e Maria está batendo, porque Jesus quer nascer lá também, porque Jesus quer nascer lá também, na tua Belém, na tua casa, na tua família. Abrace, e nós vamos cantar agora entoando o canto da família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família, Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. e que nada no mundo separe. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje em função de Que um eles depois. vivam do ontem, do hoje em função de um depois. E a família, que a família comece e termine sabendo onde vai. que o homem carregue nos E que o ombros, homem carregue nos ombros a graça de um que a pai. mulher seja um céu de ternura, Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. que os filhos E que os filhos conheçam a força que brota do amor. peça ao Senhor que abençoe, abençoa, Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. aplauda a sua família, aplauda, viva as famílias. Cre- A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521 4151. 3521 4151.